A noite estava silenciosa, exceto pelos soluços abafados de uma jovem agachada no canto de uma cozinha mal iluminada. Ana, com apenas 28 anos e 6 meses de gravidez, pressionou as mãos trêmulas contra a barriga, sussurrando suavemente para a esposa. Dentro dela. Por favor, pequena, segure firme. Suas palavras foram abafadas por o som de vidro quebrando. Mark, seu marido, cambaleou com o cheiro de álcool no hálito. Seu inútil. Mulher! Gritou ele, sua voz ecoando pela pequena casa. Tudo o que você sabe fazer é choramingar e fracassar. Olha só você, gorda, fraca, carregando aquela pirralha. Você acha que merece ser chamada de minha esposa? Ana se encolheu a cada palavra, suas lágrimas caindo silenciosamente. Ela queria gritar de volta para se defender, mas o medo travou sua garganta. Ela sabia muito bem o que aconteceria. Aconteceria se ela falasse. A raiva de Mark crescia a cada segundo. Ele bateu os punhos na mesa, pegou um prato, atirou-o contra a parede. O estrondo foi ensurdecedor. Ana engasgou, apertando a barriga com mais força, com medo de que o estresse pudesse machucar o filho que ainda não havia nascido. Seu corpo tremia, não apenas por medo, mas de exaustão. Ela passou o dia inteiro administrando seu pequeno restaurante, servindo clientes, enquanto escondendo seus hematomas sob mangas compridas. Os vizinhos frequentemente ouviam os gritos, mas ninguém ousou intervir. Cochichavam a portas fechadas sobre a pobre jovem e seu marido violento. Mas quando o dia amanheceu, todos desviaram o olhar, fingindo não saber. Naquela noite, a raiva de Mark se tornou física. Ele empurrou ela com força, fazendo-a tropeçar e quase cair. A dor percorreu sua parte inferior das costas, e ela mordeu o lábio para evitar, gritando. Ela não podia arriscar deixá-lo ainda mais irritado. Quando ele finalmente saiu furioso, batendo a porta com tanta força que as paredes. Tremendo, Ana desabou no chão. Ela envolveu a barriga com os braços e sussurrou novamente. Desculpe, querida. A mamãe sente muito. Suas lágrimas encharcaram o chão, misturando-se com os cacos de vidro espalhados pela cozinha. Na manhã seguinte, Ana se forçou a levantar antes do nascer do sol. Seu corpo doía, mas ela se vestiu cuidadosamente, cobrindo os hematomas, e caminhou lentamente até seu pequeno restaurante. Apesar de tudo, ela o manteve aberto. Todos os dias. Era sua única fonte de renda, a única maneira de sobreviver. Os clientes frequentemente notavam a tristeza em os olhos, mas ela sempre forçava um sorriso. Lá dentro, ela preparava café, limpava mesas e tentou esconder sua claudicação. Suas mãos tremiam enquanto ela colocava os pratos em ordem. Ela rezou silenciosamente para que hoje ficaria tranquila que Mark não apareceria para humilhá-la na frente dos clientes novamente. Mas a vida tinha outros planos. Assim como ela abriu as portas e cumprimentou seu primeiro cliente. Um rugido estranho ecoou pelo céu. As pessoas saíram, protegendo os olhos, tentando ver de onde vinha. Ana olhou para cima, confusa. O chão vibrou sob seus pés. Um helicóptero preto e elegante desceu bem ali, em frente ao seu pequeno restaurante, espalhando poeira e papéis por toda parte. Ana congelou em choque, seu coração batendo forte no peito. E quando a porta daquele helicóptero se abrisse, o homem que saísse a mudaria. Vida para sempre. Ana tinha apenas 28 anos, mas seu rosto carregava o cansaço de alguém. O dobro de sua idade. A vida tinha sido cruel com ela, moldando linhas de dor em seu rosto. Feições brilhantes. No entanto, por trás daqueles olhos cansados, ainda havia uma força silenciosa, uma vontade obstinada de continuar, seguindo em frente apesar de tudo. Ela cresceu em uma família modesta onde o amor era abundante mesmo que o dinheiro não existisse. Seus pais a criaram com gentileza, ensinando-a a valorizar a honestidade e a compaixão acima de tudo. Costumavam dizer que ela merecia a felicidade, que um dia ela encontraria alguém que a protegeria e a estimaria. Ana acreditava neles e essa crença a levou a casar com Mark. No início, ele parecia charmoso,
confiante, ambicioso, cheio de promessas. Ele disse que queria construir um futuro juntos e que cuidaria dela. Ela confiava nele completamente. Mas depois do casamento, sua máscara caiu, revelando um homem cruel e egoísta. Sua ambição se transformou em ganância, sua confiança em arrogância e seu amor em abuso. Mesmo assim, Ana permaneceu. Ela contou. Ela mesma era seu dever como esposa. E quando ela descobriu que estava grávida, ela se agarrou à esperança de que o bebê pudesse mudá-lo. Talvez ela pensasse que, assim que ele segurasse o filho nos braços, se lembraria do que era o amor. Mas, em vez disso, a violência só piorava. Agora grávida de 6 meses, Ana vivia em constante medo. Cada hematoma que ela cobria com mangas compridas, cada mentira que ela contava aos vizinhos sobre quedas ou desajeitamento corroía em seu espírito. No entanto, ela nunca se permitiu desmoronar completamente. Ela tinha outra pessoa em quem pensar agora. Ela. Filho ainda não nascido. Seu pequeno restaurante era o único lugar onde ela conseguia respirar, mesmo um pouco. Não era grande coisa, apenas um punhado de mesas, um ventilador barulhento e o cheiro de comida caseira. Ela trabalhava incansavelmente todos os dias, cumprimentando os clientes com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Os clientes habituais admiravam sua comida e tortas. Seu silêncio. Alguns queriam perguntar por que seus olhos pareciam inchados, porque suas mãos tremiam, mas sabiam que ela nunca contar. Quando o dia terminava e ela voltava para casa, ela frequentemente ficava em frente ao espelho, tocando seu rosto inchado. Barriga, sussurrando. Eu te darei uma vida melhor. Eu prometo. Essa promessa se tornou sua âncora. Sem ela, ela poderia. Perdeu a vontade de continuar. Mas até mesmo sua determinação tinha limites. Noites de violência, manhãs de sorrisos forçados, dias de trabalho sem fim. Seu corpo estava quebrando. O médico já havia avisado. Mais um ferimento grave e ela poderia perder o bebê. Ana guardou isso. Verdade escondida, até mesmo de Mark. Ela não podia arriscar a ira dele se ele a achasse fraca. Cada passo que ela dava era uma batalha entre o medo e a esperança. Ela queria escapar, mas não tinha para onde ir. Naquela manhã, quando o helicóptero pousou em frente ao seu restaurante, Ana ficou paralisada em choque. Ela protegeu os olhos do vento, agarrando a barriga instintivamente. Os clientes engasgaram e correram para fora, sussurrando em descrença. Quando a porta se abriu, um homem alto em um terno elegante saiu, seus olhos procurando na multidão até que encontraram dela. O coração de Ana disparou. Ela não via aquele rosto há mais de uma década. Mas por quê? Ele estava aqui. E o que ele queria com ela? O pequeno restaurante de Ana ficava na beira de uma rua movimentada, um lugar onde trabalhadores comuns e viajantes paravam para uma refeição quente e um momento de conforto. As paredes eram pintadas de um creme desbotado, com pequenas rachaduras que contavam histórias de anos de luta. As cadeiras não combinavam. O ventilador acima rangia com a umidade. Dias, e o cheiro de arroz frito e sopa sempre pairava no ar. Não era luxuoso, mas para Ana, era um símbolo de sobrevivência. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela abria suas portas. A barriga inchada dificultava os movimentos rápidos. Mesmo assim, ela varria o chão, fervia caldo e arrumava as mesas. Manhãs, suas mãos tremiam tanto da noite anterior que ela derramava sopa ou deixava cair xícaras. Ela sempre murmurava um pedido de desculpas em voz baixa, mesmo que ninguém estivesse lá para ouvi-lo. Apesar dos hematomas escondidos sob as mangas, Ana cumprimentava cada cliente com carinho. Chamava-os pelo nome, lembrava-se dos seus pratos favoritos e oferecia sempre uma sorriso extra para as crianças. Os frequentadores notaram a tristeza em seus olhos, mas respeitaram seu silêncio. Para eles, o pequeno restaurante não era apenas um lugar para comer. Era um canto seguro no mundo cruel, assim como a própria Ana. Atrás do balcão, havia uma foto emoldurada de Ana e Mark do dia do casamento deles. Ela aguardava ali, sim, de amor,
mas porque ela não suportava a fofoca se a removesse. Os clientes frequentemente olhavam para a foto e tremiam. Suas cabeças. O homem na foto parecia tão polido, tão charmoso, mas a realidade não era nada parecida com a imagem. À noite, quando o restaurante fechava, a atmosfera mudava. O riso os clientes desapareceram, e as paredes que antes ecoavam com tagarelice agora absorviam o som da raiva de Mark. Ele frequentemente invadia, bêbado, acusando Ana de ter falhado com ele, mas de ser inútil. Às vezes, ele a arrastava para fora na frente dos últimos clientes, humilhando-a com palavras cruéis. Cada vez que Ana abaixava a cabeça, com medo de responder. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios, havia um lampejo de luz. O filho que ainda não havia nascido dentro dela lhe dava força. Ela se agarrou à esperança. Que talvez, apenas talvez, a vida lhe oferecesse uma segunda chance. Quando ela estava deitada na cama, à noite, enrolada em sua barriga, ela sussurrava sonhos na escuridão. Sonhos de criar seu filho em paz, longe dos punhos e insultos de Mark. Essa frágil esperança era o fio que a mantinha unida. Sem ela, ela teria desmoronou há muito tempo. E então, uma manhã, quando o sol mal tocava o horizonte, esse fio foi testado. O chão tremeu enquanto o helicóptero descia, suas hélices cortando o ar com um rugido estrondoso. Poeira rodopiava, os clientes protegiam o rosto e o coração de Ana disparava. Ela nunca tinha visto nada parecido. Não em seu silêncio. Rua comum. A multidão se abriu quando a porta do helicóptero se abriu. Uma figura alta emergiu, vestida com um terno fino demais para esta pequena cidade. Seus olhos percorreram o restaurante e depois se fixaram em Ana. Seu olhar era intenso, quase avassalador, como se ele estivesse procurando por ela o tempo todo. Ana congelou, com o coração batendo forte. O homem que caminhava em sua direção era alguém do seu passado, um passado que ela tanto tentará enterrar. Mark tinha 32 anos, era alto e ombros largos, com o tipo de rosto que um dia encantou Ana, fazendo-a acreditar que ele era seu salvador. Mas anos de arrogância e a crueldade endureceram as suas feições. Seus olhos, antes calorosos, agora transmitiam apenas desdém. Seus lábios se curvavam mais frequentemente em um sorriso irônico do que em um sorriso. Para o mundo exterior, ele fingia ser um marido respeitável. Mas a portas fechadas, ele era um tirano. O que mais magoou Ana não foram apenas os punhos ou as palavras, mas a traição de quem ele havia se tornado. Ele deveria protegê-la, mas em vez disso, ele a destruiu pedaço por pedaço. A crueldade de Mark não parava em casa. Ele visitava frequentemente o restaurante de Ana, não para apoiá-la, mas para humilhá-la. Ele batia com o punho no balcão, exigia comida de graça e zombava dela na frente dos clientes. Quando ele estava especialmente cruel, ele traria consigo outra mulher, sua amante, Lisa. Lisa era mais jovem, apenas 24 anos, com longos cabelos tingidos e maquiagem pesada. Ela usava roupas chamativas, se portava como se fosse intocável. Ela aproveitava cada momento, observando Ana sofrer, sussurrando insultos e rindo alto para os clientes ouvirem. Lisa não tinha vergonha do ocorrido. Na verdade, ela se gabava disso, tratando Ana como nada mais do que uma criada. Coitadinha, dizia Lisa, cobrindo-se no braço do Mark. Você ainda está cozinhando aqui enquanto seu marido desfruta da minha companhia de verdade. Como? Patético. Ana nunca respondeu. Ela manteve a cabeça baixa, concentrada em seu trabalho, suas mãos tremendo enquanto servia a comida. Por dentro, porém, seu coração se partia um pouco mais a cada vez. A vizinhança sabia sobre a infidelidade de Mark. Eles sussurravam entre si, chocados por ele ostentar sua traição tão abertamente. Mas não. Ninguém ousou confrontá-lo. Ele era barulhento, agressivo e não tinha medo de lutar contra ninguém que estava em seu caminho. Ana tornou-se objeto de pena, uma figura silenciosa diante da qual as pessoas balançavam a cabeça, mas nunca ajudou. Em casa, Mark usou a presença de Lisa como outra arma.
Ele comparou constantemente, dizendo que Lisa era mais jovem, mais bonita, mais excitante. Olhe para você, Ana. Ele cuspia. Quem? Você gostaria de uma mulher exausta como você? Você deveria ser grato por eu ter deixado você ficar nesta casa. Cada palavra cortada, mais profundos que os hematomas. Mas Ana perseverou pelo bem de seu filho ainda não nascido. A ganância de Mark só piorou com tempo. Ele começou a falar em vender o restaurante de Ana para pagar suas dívidas. A ideia de perder o único lugar que lhe deu um propósito a deixou doente. Mas Mark não se importou. Ele viu seu restaurante como nada mais do que uma propriedade que ele poderia explorar. Lisa o encorajou, sussurrando veneno em seu ouvido. Livre-se dela. Ela disse mais de uma vez. Ela está te arrastando para baixo. Aquele restaurante poderia ser transformado em algo melhor, algo que dá dinheiro de verdade. E Mark ouviu. Seu desprezo por Ana aumentou, à medida que a influência de Lisa crescia. Na manhã em que o helicóptero pousou, Mark apareceu no restaurante com Lisa ao seu lado. Ele sorriu como se fosse dono do mundo, puxando Lisa para perto enquanto os clientes olhavam. Mas quando viu o homem pesando do helicóptero, seu sorriso vacilou. Seu aperto no braço de Lisa aumentou. Ana ficou paralisada, seus olhos fixos na figura misteriosa que se aproximava. O maxilar de Mark se apertou. Quem era esse homem? E por que ele estava olhando para Ana como se ela importasse? O restaurante, geralmente cheio do suave barulho de pratos e do zumbido suave de conversa, ficou repentinamente silenciosa. Os clientes congelaram em seus assentos, olhando. Arregalou os olhos quando o helicóptero preto pousou em frente ao humilde lugar de Ana. Poeira. Atravessou a rua rapidamente, derrubando uma cadeira e sacudindo a frágil placa pendurada acima da porta. Ana. O coração batia forte no peito. Ela agarrou a barriga inchada, protegendo-a instintivamente enquanto sua mente disparava. Quem? Era esse o homem de terno fino? E por que ele tinha vindo ali, de todos os lugares? O homem alto. Estranho deu um passo à frente, seus sapatos engraxados estalando contra o pavimento. Seu olhar estava fixo em Ana, inabalável pelo curiosos degraus da multidão. Ele caminhava com determinação, como alguém que pertencia a outro mundo. Mark, que tinha apenas entrou com Lisa pendurada em seu braço e congelou no meio do caminho. O sorriso arrogante que sempre curvava seus lábios desapareceu. Seu rosto endureceu. Sua mandíbula se apertou enquanto ele puxava Lisa para mais perto como se tentasse provar algo. O estranho parou a poucos metros de Ana. O ar pareceu prender a respiração. Então, com uma voz calma, mas autoritária, ele disse o nome dela. Ana. Seus joelhos quase cederam. Ela não ouvia aquela voz há mais de 10 anos. Memórias passaram pela sua mente. Um garoto com olhos gentis. Alguém que uma vez a defendeu na escola. Alguém que desapareceu sem dizer uma palavra. James. Antes que Ana pudesse responder, Mark passou por ela bruscamente, ficando entre ela e o homem. Quem diabos você pensa que é? Você é. Mark latiu, estufando o peito. Esta é minha esposa. Você não apenas entre aqui e haja como se fosse o dono do lugar. Os clientes se mexeram, desconfortáveis. Eles tinham visto Mark temperamento antes, mas desta vez era diferente. Desta vez, havia alguém forte o suficiente para enfrentá-lo. Lisa zombou, com a voz carregada de escárnio. Ah, olha só. A Ana tem um admirador secreto. Que vergonha. Não é de se espantar. Você é uma esposa tão miserável. Você tem estado ocupada com outro homem. Ela riu alto, agarrando o braço de Mark, como se quisesse lembrar a todos de sua reivindicação. O rosto de Ana queimou. Ela abriu a boca para se defender, mas as palavras ficaram presas na garganta. A humilhação era insuportável. Ela podia sentir o peso de cada par de olhos no restaurante, olhando fixamente, julgando, sussurrando. James não se mexeu. Seus olhos calmos se moveram, de Ana para Mark, e depois de volta.
Não estou aqui para causar problemas, disse ele calmamente. Estou aqui porque Ana merece algo melhor do que isso. Suspiros percorreram a sala. Os clientes trocaram olhares. Chocado que alguém finalmente tivesse falado em voz alta o que todos sabiam, mas nunca ousaram dizer. O rosto de Mark ficou vermelho. Com fúria, ele empurrou Ana para o lado, quase a fazendo tropeçar. Melhor, você acha que sabe alguma coisa sobre a vida dela? Ela não é nada sem mim, gritou ele, com saliva voando pela boca. James. A expressão endureceu, mas antes que ele pudesse falar novamente, Mark levantou a mão como se fosse bater em Ana ali mesmo na sua frente. Todos. A multidão engasgou. A mulher gritou e o sorriso de Lisa se alargou de satisfação. Mas desta vez, Ana não. Abaixou a cabeça. Ela ficou paralisada, esperando o golpe. E assim que a mão de Mark balançou no ar, algo parou, deixando todo o restaurante atordoado. No momento em que a mão de Mark congelou no ar, todo o restaurante ficou em silêncio. James deu um passo à frente, segurando firme o pulso de Mark, parando o golpe que estava prestes a pousar em Ana. Suspiros encheram a sala e os clientes se inclinaram para a frente, incrédulos. Ninguém jamais ousara enfrentar Mark antes. O rosto de Mark se contorceu de raiva, mas o olhar calmo de James permaneceu inabalável. Toque nela novamente, e você vai se arrepender, disse ele com firmeza. Mark puxou o braço para trás, tentando salvá-lo. Rosto, mas seu orgulho já havia sido destruído na frente de uma dúzia de testemunhas. Lisa puxou sua manga, sussurrando veneno no ouvido dele. Não deixe que ele te humilhe assim. Mostre a eles quem manda. Ana ficou paralisada, com a respiração ofegante. Superficial, com as mãos tremendo ao lado do corpo. Por um breve segundo, ela se sentiu protegida. Mas o medo dentro do seu peito só cresceu. Ela viveu tanto tempo sob a sombra de Mark que, mesmo quando alguém a defendia, ela se sentia envergonhada, exposta. O peso da humilhação diante de todos era demais. Seus joelhos cederam e ela afundou em uma cadeira, agarrando-se. Barriga. Lágrimas escorriam por suas bochechas, silenciosas, mas imparáveis. Os clientes olharam para ela com pena, alguns balançando a cabeça, outros sussurrando, mas ninguém ousou se aproximar. Eles estavam muito com medo de Mark. James se agachou ao lado dela, sua voz suave. Ana, certo. Você não precisa mais passar por isso. Mas Ana balançou a cabeça desesperadamente, sussurrando para que só ele pudesse ouvir. Por favor, não piore as coisas. Ele vai me matar quando estivermos sozinhos. Por favor, apenas vá. O desespero em seus olhos dilacerou o coração de James. Durante anos, ele procurou por ela, imaginando o que teria acontecido com a garota que ele conheceu. Agora, vendo-a quebrada, machucada e apavorada, ele podia. Mal conseguiu conter a raiva. Mas ele respeitou o apelo dela. Por um momento, ele deu um passo para trás, embora seu olhar nunca tenha se desviado. Mark estufou o peito, rindo asperamente para disfarçar o orgulho abalado. Viu, nem ela quer o seu. Que pena. Ele zombou de James. Esta é minha esposa. Ela sabe o seu lugar. As lágrimas de Ana. Sua visão ficou turva. Ela se sentiu presa como um pássaro com asas quebradas. Quando a figura de James se misturou à multidão, seu peito se apertou de desespero. Uma parte dela queria gritar para ele, implorando para que não fosse embora. Mas o medo de Mark, a ira acorrentou seu silêncio. Naquela noite, de volta à casa, o colapso finalmente chegou. Assim que a porta se fechou, Mark explodiu. Ele a insultou, empurrou-a contra a parede e lembrou-lhe que ela não valia nada. O riso de Lisa ainda ecoou nos ouvidos de Ana. Quando Mark finalmente cambaleou para a cama, deixando-a caída no chão, Ana a envolveu, braços em volta da barriga e soluçou incontrolavelmente. Não aguento mais fazer isso. Ela sussurrou para o escuridão. Não consigo. Seu corpo tremia de exaustão, suas lágrimas encharcando o chão. Pela primeira vez,
O pensamento lhe passou pela cabeça. Talvez deixar este mundo fosse a única maneira de acabar com a dor. Ela encarou para a faca de cozinha que estava no balcão, sua mão tremendo enquanto ela a alcançava. Mas assim que dedos roçaram a maçaneta, ela ouviu um som suave. Seu bebê chutando dentro de seu ventre. Ela congelou, ofegante, suas lágrimas caindo mais forte. Aquele pequeno chute foi um lembrete. Ela não estava sozinha, e ela tinha. Só restava uma razão para lutar. Mas como ela poderia sobreviver a esse pesadelo? A noite se arrastou sem parar após o colapso de Ana. Ela ficou acordada no escuro. Uma mão apoiada na barriga, a outra enxugando lágrimas que não paravam. A ideia de acabar com sua dor a assombrava. Mas o pequeno chute de seu filho ainda não nascido a puxou para trás da borda. Pelo bem do bebê, ela se forçou para continuar respirando. Na manhã seguinte, ela caminhou até o restaurante como se nada tivesse acontecido. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados, mas ela se portava com a mesma calma. Determinação. Os clientes iam e vinham, cochichando sobre a cena do helicóptero, sobre o homem que havia ligado seu nome tão ternamente. Ana tentou ignorar os murmúrios, embora por dentro seu coração pulsasse de confusão. Por quê? James voltou agora depois de tantos anos? Enquanto ela colocava uma tigela de sopa diante de um cliente, a porta do restaurante se abriu. Novamente, sua respiração ficou presa na garganta. James estava lá, alto composto, seu terno elegante fora do lugar entre os cadeiras e mesas humildes. As conversas cessaram quando todas as cabeças se voltaram para ele. Ana congelou, dividida entre o alívio e o medo. Ela queria dizer a ele para ir embora antes que Mark voltasse, mas seu corpo não se mexia. James caminhou até o balcão, sem tirar os olhos dos dela. Ana, disse ele gentilmente, com a voz, carregando apenas o suficiente para que todos ouvissem. Precisamos conversar. Seu coração batia forte. Ela balançou a cabeça rapidamente, sussurrando. Por favor, não aqui. Você não entende. Se Mark te ver de novo, cure-se. James se aproximou, abaixando a cabeça. Vós. Eu entendo. Foi por isso que voltei. Eu deveria ter te contado há muito tempo, mas não consegui. Não naquela época. Ana piscou, confuso. Me disse o quê? Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Então James disse palavras que a fizeram tremer. Não estou aqui por acaso. Estou procurando por você há muito tempo. Anos. Você me salvou uma vez, Ana. E agora é a minha vez de salvar você. Sua mente girava. Memórias surgiram. Anos atrás, quando eram adolescentes, James tinha. Era o garoto tímido de uma família pobre, intimidado pelos outros. Um dia, Ana o defendeu, levantando-se quando ninguém mais faria. Aquele pequeno ato de gentileza mudou tudo para ele. Eu nunca esqueci o que você fez, continuou James. Depois que minha família se mudou, prometi a mim mesmo que, se tivesse a chance, eu voltaria por você. Construí minha empresa do nada, Ana. E quando finalmente descobri o que você estava fazendo, sua mandíbula se apertou, a raiva brilhando em seus olhos. Eu não conseguia ficar longe por mais tempo. Os lábios de Ana se separaram, mas nenhum som saiu. Seu peito apertou. Com choque e descrença. Isso poderia ser verdade? Este homem estava diante dela com poder e riqueza. O mesmo garoto que ela defendeu no pátio da escola. Mas antes que ela pudesse processar, a porta do restaurante se abriu com força. Mark entrou furioso, Liz agarrada ao seu braço, o rosto contorcido de fúria. Ele tinha. Já ouvi o suficiente dos sussurros lá fora. Sua voz ecoou pela sala. Então é isso que está acontecendo atrás de mim. De volta. Seus olhos ardiam enquanto ele encarava Ana. Sua mulher ingrata. Você tem sido planejando isso o tempo todo, não é? Ana balançou a cabeça freneticamente, com a voz embargada. Não, Mark. Não é o que você pensa. Mas Mark não estava ouvindo. Sua raiva transbordou. E o que ele fez? Em seguida,
Todos no restaurante ficaram boquiabertos de horror. A fúria de Mark explodiu como uma tempestade. Antes que Ana pudesse explicar, ele investiu contra ela, empurrando-a com tanta força que ela tropeçou em uma mesa. Os clientes gritaram. Cadeiras rasparam o chão e pratos se estilhaçaram. Ana gritou, agarrando a barriga enquanto a dor a atingia. James chegou lá num instante, puxando Mark para trás com uma força que chocou a todos. Sua voz trovejou. Chega! A palavra ecoou no pequeno restaurante, silenciando o caos. Pela primeira vez, Mark pareceu abalado. Clientes que normalmente desviavam o olhar do sofrimento de Ana, agora se levantaram. Alguns gritaram, parem. Outros sacaram seus celulares, gravando tudo. A humilhação que Mark tentou infligir a Ana agora se voltou contra eles. Sobre ele, sua violência exposta para todos verem. Mas Ana não estava focada no multidão. Ela sentou-se tremendo no chão, agarrando a barriga, aterrorizada pelo bebê. Lágrimas turvaram sua visão enquanto James ajoelhou-se ao lado dela, com a voz baixa, mas firme. Ana, me escuta. Você não pode continuar vivendo assim. Você tem que lutar. De volta. Não apenas por você, mas pelo seu filho. Suas palavras perfuraram a névoa do medo, nublando sua mente. Por tanto tempo, ela suportou em silêncio, acreditando que não tinha escolha. Mas naquele momento, quando ela sentiu a frágil vida movendo-se dentro dela, ela percebeu que James estava certo. Se ela continuasse nesse caminho, ela poderia não sobreviver, e nem seria seu bebê. Mark, furioso por ter sido desafiado, tentou dar um passo à frente novamente. Mas James levantou a mão, seu olhar frio e inflexível. Toque-a novamente. Você responderá a mim e a todos que estiverem assistindo. Os telefones permaneceram apontados para Mark, suas câmeras capturando cada segundo. Pela primeira vez, o valentão se viu encurralado. Lisa sibilou em seu ouvido, insistindo para que ele fosse embora, mas o orgulho de Mark não permitiu. Ele cuspiu no chão, encarando Ana. Isso não acabou. Acha que pode me envergonhar? Vai pagar por isso quando chegarmos em casa. James ajudou Ana a se levantar, firmando-a. Corpo trêmulo. Seu coração disparava, o medo colidindo com algo novo, a determinação. Durante anos, ela ficou em silêncio, suportando a dor nas sombras. Mas agora, com os olhos observando e a prova em mãos, ela tinha uma chance. Naquela noite, Ana sentou-se sozinha em seu pequeno quarto, olhando para ela. Reflexo no espelho rachado. Os hematomas em seu rosto contavam uma história de anos desperdiçados com um homem que nunca a amou. Ela tocou a barriga inchada e sussurrou. Não vou deixar que ele te machuque. Não mais. Foi a primeira vez que ela admitiu isso em voz alta, não apenas para si mesma, mas para o filho. Era uma promessa. Na manhã seguinte, ela se vestia de forma diferente. Em vez de cobrir seus hematomas com vergonha, ela prendeu o cabelo para trás com cuidado e usou vestido simples, mas limpo. Seus olhos ainda carregavam dor, mas por baixo havia algo mais forte, determinação. Quando ela chegou ao restaurante, James já estava esperando do lado de fora. Ele a observou atentamente e viu a mudança. Tomei uma decisão, disse ele calmamente. Ana assentiu. Sim, não vou mais ficar em silêncio. Mas nenhum deles sabia disso. Mark já estava planejando sua vingança, e seu próximo passo seria mais perigoso do que nunca. A notícia o helicóptero, o retorno de James e a explosão pública de Mark se espalharam pela pequena cidade como um incêndio. Vídeos da tentativa de Mark de agredir Ana no restaurante circularam online, ganhando centenas de compartilhamentos em poucas horas. Pela primeira vez, sua máscara de respeitabilidade se abriu para todos verem. Mas Mark não estava pronto. Aceitar a derrota. Seu orgulho queimava mais forte do que seu medo de se expor. Eles acham que podem me humilhar, ele rosnou para Lisa enquanto estavam sentados em um bar escuro naquela noite. Vou mostrar a eles quem realmente detém o poder. Ninguém me faz de boba. Lisa, sempre a instigadora,
Aproximou-se com um sorriso malicioso. Então faça isso em público. Faça-a se sentir pequena na frente de todos. Você sabe que o prefeito. A gala de caridade está chegando. Todos os importantes estarão lá. Imagine a vergonha dela quando você entrar comigo no seu braço e tirar o pouco de dignidade que lhe resta. Mark sorriu, seus olhos brilhando de malícia. Perfeito. Enquanto isso, James pediu para Anna ficar longe do evento. Você não precisa encarar. Eles estão lá, disse ele gentilmente. Sua segurança e a saúde do bebê vêm em primeiro lugar. Mas Anna balançou a cabeça. Sua voz era calma, mas firme. Se eu me esconder, ele vence de novo. Não posso deixá-lo continuar controlando a história. Desta vez, as pessoas precisam ouvir a verdade de mim. A noite da gala chegou. O grande salão brilhava com lustres, o ar zumbindo com risos, música e copos tilintando. Os convidados usavam vestidos elegantes, ternos, suas conversas repletas de fofocas. Sussurros sobre Anna e o escândalo já circulavam, alimentando olhos famintos ávidos por drama. Anna entrou no corredor lentamente. Seu vestido simples, mas elegante, seu cabelo preso para trás. Ordenadamente. James caminhava ao lado dela, alto e imponente, desenhando degraus curiosos. De todos os cantos da sala. Juntos, eles contrastam fortemente com a miséria que as pessoas outrora associavam a ela. Então a sala se moveu. Mark entrou com Lisa agarrada ao seu braço, ambos vestidos extravagantemente. Ele estufou o peito, com um sorriso largo, como se desafiasse alguém a mencionar o vídeo viral. Ele ergueu o copo, fingindo brindar à sua própria força. Mas a atmosfera ficou tensa quando os dois casais se encontraram. Olhos através do corredor. As conversas silenciaram, a multidão sentindo a tempestade prestes a desabar. Mark se aproximou, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. Bem, minha esposa fugitiva mostra o rosto em público. E olha, com seu velho namorado também. Diga-me, Anna, é esse o tipo de pessoa que você quer admirar? Uma esposa grávida que trai o marido. Suspiros encheram a sala. Lisa sorriu, seus braços se apertando mais forte em torno de Mark. Anna. As mãos tremiam, mas a presença firme de James a tranquilizou. Ela respirou fundo e ergueu o queixo. Pela primeira vez em anos, ela olhou Mark diretamente nos olhos. Sua voz não tremeu. Não, Mark. Não sou eu quem. Traído. Você traiu. E esta noite, todos saberão a verdade. A sala ficou em silêncio. A expectativa pairava no ar. Mark riu asperamente, dispensando as palavras dela com um gesto. Acha que alguém vai acreditar em você? Mas assim que ele falou, James fez um sinal para alguém na multidão. E um homem se aproximou, segurando uma pasta que destruiria as mentiras de Mark de uma vez por todas. O homem para quem James havia sinalizado deu um passo à frente, seus sapatos engraxados estalando contra o chão de mármore. Em suas mãos, era uma pasta grossa, bem amarrada, com as bordas marcadas com selos oficiais. O murmúrio da multidão aumentou, a curiosidade acendendo como um incêndio. O sorriso irônico de Mark vacilou por um breve instante. Momento, mas ele rapidamente endireitou os ombros, olhando para James com um desafio frio. A voz de James ecoou. O grande salão, firme e inflexível. Não se trata apenas de traição no casamento. Trata-se de um homem que mentiu, enganou e abusou das pessoas que confiavam nele. E esta noite, a verdade vem à tona. O homem abriu a pasta, tirando fotos, recibos e documentos. Ele os entregou a James, que os ergueu para a multidão ver. São registros das dívidas de jogo de Mark, explicou James. Prova de que ele usou o restaurante de Anna. Lucros para cobrir suas perdas, mesmo enquanto ele a deixava trabalhar até a exaustão. Suspiros. Encheu a sala. Os convidados se inclinaram para a frente, sussurrando em descrença. James continuou, com a voz áspera. Aqui estão extratos bancários mostrando que ele fez empréstimos em nome de Anna, sem o conhecimento dela. Ele falsificou a assinatura dela. Ele aprendeu não apenas em um casamento violento,
mas em correntes financeiras que ela nem sabia que existiam. Os joelhos de Ana tremeram. Ouvir a verdade dita em voz alta foi como reabrir uma ferida que ela havia escondido por anos. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu algo se agitar dentro dela. Validação. As mentiras que ela tinha suportados estavam finalmente sendo desnudados na frente de todos. O rosto de Mark ficou vermelho, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Isso é um absurdo. Mentiras. Invenções. Ele gritou, com a voz embargada pela pressão. Mas James não tinha terminado. Ele fez sinal para que o homem exibisse um último conjunto de fotografias na tela do projetor atrás deles. As imagens tremeluziram. A vida. Mark e Lisa abraçados em hotéis de luxo, jantando em restaurantes caros, cuja intimidade é capturada em fotos espontâneas. Um coletivo. Um suspiro percorreu o salão. Alguns convidados cobriram a boca em choque. Outros balançaram a cabeça em desgosto. A confiança de Lisa. O sorriso irônico desapareceu. Seu rosto ficou sem cor quando ela percebeu que suas aventuras privadas haviam se tornado um espetáculo público. Ana ficou paralisada, com o peito arfando. Ela havia suspeitado, suportado, até ouvido os sussurros. Mas ver a verdade exposta tão abertamente ainda era como uma lâmina no coração. No entanto, em vez de quebrando-a, alimentou um fogo silencioso dentro dela. Mark se lançou para frente, apontando um dedo trêmulo para James. Você armou isso. Você está obcecado por ela, não é? Você acha que pode simplesmente entrar e levar minha esposa? Sua voz falhou com desespero agora, a bravata se esvaindo. A resposta de James foi firme. Não, Mark. Você perdeu o direito de chamá-la de esposa no dia em que escolheu a violência e a traição. A multidão irrompeu em sussurros. Julgamento claro. Mark havia sido exposto, despojado da imagem que tanto se esforçara para projetar. Pela primeira vez, o poder que ele exercia estava escapando de suas mãos. As mãos de Ana tremiam, mas ela ergueu a cabeça. O quarto parecia prender a respiração, esperando que ela falasse. Sua voz, embora suave, ecoou pelo corredor. Você tentou. Silenciou-me durante anos. Mas esta noite, todos veem quem você realmente é, Marx. O rosto se contorceu de raiva e medo. Seu orgulho se despedaçou. E naquele momento, ele percebeu que sua queda não era mais chegando. Já estava aqui. O salão de gala fervilhava de caos depois que os documentos e fotografias foram revelados. Os convidados cochichavam, balançavam a cabeça e alguns até repreendiam Mark abertamente por suas ações descaradas. Lisa se encolheu, seu sorriso pintado desapareceu, seus olhos dispararam em busca de uma saída. Mark ficou rígido, com o peito arfando, fúria e medo lutando em seu rosto. Mas no meio da tempestade, Ana sentiu-a. O mundo estava embaçado. As luzes do lustre acima pareciam brilhantes demais, as vozes ao redor, agudas demais. Seu coração batia descompassado, e sua respiração ficou superficial. Seu corpo já estava fraco por meses de estresse e abuso. Agora, o peso de anos de segredos caindo aos pedaços em uma única noite era demais. Sua visão vacilou e antes que ela pudesse se conter, seus joelhos cedeu. A multidão engasgou quando ela caiu no chão de mármore, agarrando a barriga. A dor a atingiu. Ela, afiada e implacável. O bebê. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. James imediatamente se pôs ao lado dela, ajoelhando-se e erguendo-a gentilmente em seus braços. Ana, fique comigo. A voz tremia de urgência, sua calma se desfazendo pela primeira vez. Ele gritou ordens para a multidão. Chamem ambulância agora. Os convidados se apressaram, alguns discando telefones, outros correndo para abrir caminho. Mark ficou paralisado, em choque, piscando em seu rosto. Por um momento, quase pareceu culpa, mas depois se transformou em raiva novamente. Ela está fingindo, murmurou ele, com a voz amarga, embora embargada pelo peso da dúvida. As lágrimas de Ana derramava livremente enquanto ela agarrava a manga de James.
Por favor, não o deixe chegar perto de mim. Não o deixe machucar meu bebê. Suas palavras partiu o coração de James em pedaços. Quando os paramédicos chegaram e colocaram Anna em uma maca, James segurou sua mão firmemente. Você vai ficar bem. Eu prometo, ele sussurrou, embora o medo o acenasse por dentro. No hospital, as paredes brancas estéreis e o forte cheiro de antisséptico pressionavam Anna enquanto ela estava deitada na cama. Os monitores apitavam firmemente e os médicos agiram rapidamente, verificando sua condição e os batimentos cardíacos do bebê. James andou de um lado para o outro do lado de fora do quarto. Seus punhos cerrados, repetindo cada momento em sua cabeça. Ele queria salvá-la, mas agora ela estava escorregando por entre os dedos. Horas se passaram como anos. Finalmente, o médico saiu, com uma expressão séria, mas calma. Ela e o bebê estão estáveis, anunciou ele. O alívio tomou conta de James com tanta força que suas pernas quase cederam. Ele expirou trêmulo, sussurrando uma prece de agradecimento. Quando James entrou no quarto de Anna, ela estava pálida contra os travesseiros, com os olhos cansados, mas acordados. Ela olhou para ele com uma mistura de tristeza e gratidão. Não sei quanto mais posso aguentar, ela admitiu suavemente. Toda vez, eu acho que não pode piorar. Piora sim. James sentou-se ao lado dela, com a voz baixa e firme. Então é hora de acabar. Você não precisa mais sofrer. Eu vou garantir. Anna fechou os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para baixo, ela queria acreditar nele. Mas uma vida inteira de medo sussurrava o contrário. E fora do hospital, no sombras, Mark estava esperando. Seu orgulho ferido, sua raiva fervendo e seu próximo movimento mais perigoso do que qualquer um poderia. Imagine. Do lado de fora do hospital, Mark andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, com os punhos abrindo e fechando ao lado do corpo. O ar frio da noite não acalmou o fogo que ardia dentro dele. Sua reputação havia sido destruída diante de a cidade inteira. Suas dívidas secretas e seu caso foram expostos. E o pior de tudo, Anna ousou enfrentá-lo com James ao seu lado. Ele repetia a humilhação repetidamente em sua cabeça, cada lembrança cortando mais fundo que a anterior. Os sussurros dos convidados, os olhares de desgosto, o silêncio de Lisa enquanto ela escapou do seu lado. Era insuportável. Ele sempre controlou a história, controlou Anna, controlou tudo. Mas agora o mundo o via como ele realmente era. Mark cuspiu no chão, resmungando baixinho. Se ela acha que pode me arruinar, ela está completamente enganada. Um pensamento sombrio começou a se formar. Se ele não conseguia ter controle, então ninguém poderia. Se Anna se recusasse a ficar sob seu controle, ele garantiria que ela pagasse o preço final. Naquela noite, Mark sentou-se sozinho em seu apartamento sujo, com garrafas espalhadas pela mesa. Seu telefone vibrava com mensagens de credores, exigindo pagamento, mas ele os ignorou. Sua mente estava consumida por um plano. Ele tiraria tudo de Anna, seu restaurante, sua dignidade, até mesmo a criança que ela carregava. Ele fez ligações para pessoas suspeitas, conhecidos, homens que lhe deviam favores dos tempos de jogador. Preciso resolver uma coisa, sussurrou ele ao telefone. Sua voz baixa e ameaçadora. Ela não vai perceber. Do outro lado, uma risadinha. Você sempre foi imprudente, Mark. Mas pelo preço certo, tudo pode ser arranjado. O sorriso de Mark retornou frio e torto. Ele não se importava com o custo. Não era apenas vingança. Era sobrevivência. Se Anna se foi, ele também se foi. Dívidas em seu nome. E sem ela, James não teria nada para se defender. Enquanto isso, dentro do hospital, Anna ficou acordada, apesar das ordens do médico para descansar. Cada riacho no corredor, cada sombra passando pela porta, a fez estremecer. Ela não conseguia se livrar da sensação de que Mark não tinha terminado. O olhar em seus olhos na festa, uma mistura de ódio e desespero a assombrava. James ficou ao seu lado, recusando-se a ir embora,
mesmo quando ela o pedia para descansar. Ele não vai mais tocar em você. James disse com firmeza, cobrindo a mão dela. Não enquanto eu estiver aqui. Mas Ana sabia. Mark muito bem. Ele não era do tipo que desistia. Seu orgulho era uma arma, e ele preferia destruir tudo a admitir a derrota. Dias depois, quando Ana recebeu alta do hospital, o clima ao seu redor parecia mais pesado. James insistiu em acompanhá-la até sua casa, mas nem mesmo sua presença conseguiu apagar a sensação de que o perigo estava se aproximando. Os vizinhos sussurraram que Mark tinha sido visto vagando à noite, com os olhos arregalados e as palavras incoerentes. Alguns alegaram que ele estava fazendo perguntas sobre a segurança do restaurante, outros que ele foi visto com homens nada decentes. Pessoa em quem confiaria. Ana tentou ignorar os rumores, mas seu coração sabia a verdade. Mark estava planejando algo. Algo terrível. E tarde da noite, quando ela fechou o restaurante, uma sombra se moveu pela porta, e Ana percebeu com um sobressalto de terror que o pesadelo estava longe de terminar. O restaurante estava tranquilo naquela noite, suas luzes projetando longas sombras sobre as mesas vazias. Ana limpou o balcão. Lentamente, seu corpo ainda fraco da internação. James insistiu que ela fechasse cedo e descansasse, mas teimoso como. No entanto, ela queria provar que ainda conseguia se manter em pé sozinha. A campainha acima da porta tocou. Ana se virou. Com um sorriso ensaiado, esperando um cliente atrasado, mas seu coração congelou. Era Mark. Seus olhos estavam vermelhos, As roupas estavam amassadas e o cheiro de álcool o impregnava. Ele se encostou na porta, com um sorriso irônico no rosto. Bem, minha querida esposa, saiu do hospital tão cedo. Acho que você é mais forte do que você parece. A mão de Ana apertou o pano que segurava. Você não deveria estar aqui, Mark. Vá embora. Ele riu. Asperamente. O som ecoando pelo restaurante vazio. Sair. Este é meu lugar. Minha esposa. Minha propriedade. Ou você esqueceu seus votos? Ele se aproximou. A voz caiu para um sussurro ameaçador. Você me envergonhou na frente de todo mundo. Você sabe como é ser motivo de riso. Como uma tola. Ana se forçou a ficar de pé, embora seus joelhos tremessem. Você fez isso consigo mesmo. Todo mundo sabe a verdade agora. Você não pode mais se esconder. Seu sorriso desapareceu, seu rosto contorcido de raiva. E em 2 passos, ele atravessou a sala, batendo as mãos no balcão. Os pratos. Abalou, e Ana se encolheu. Você acha que James vai te salvar? Ele cuspiu. Ele não se importa com você. Ele só quer usar você para me destruir. E quando ele terminar, ele vai te deixar como lixo, assim como todo mundo. Ana engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Ela não o deixaria vê-la desmoronar. Não desta vez. Você está errado. Pela primeira vez, eu não estou sozinho, e você não pode mais me machucar. Os olhos de Mark se estreitaram, sua respiração ofegante. Vamos ver. Ele enfiou a mão no casaco. E o sangue de Ana gelou ao ver o brilho do metal. Não eram mais apenas palavras. Ele havia trazido uma arma. Coração batia forte, seus instintos gritando para proteger a criança dentro dela. Ela recuou lentamente, sua mão alcançando para o telefone dela no balcão, mas os olhos de Mark captaram o movimento, e ele bateu o punho no chão, derrubando-o. Não ligue para ninguém, ele rosnou. Hoje à noite, somos só você e eu. Ana. A respiração vinha em arquejos curtos. Ela forçou a voz a permanecer firme. Se você me machucar, não haverá volta. Todo mundo vai saber que foi você. Mark deu um sorriso irônico. Eles já acham que eu sou um monstro. O que é mais um crime? Seu corpo tremeu, mas seu espírito não se quebrou. Ela olhou-o diretamente nos olhos, com a mão protetora sobre a barriga. Se fizer isso, nunca escapará da verdade. Nem esta vida, nem nunca. Por um breve segundo, seu aperto na arma vacilou, a incerteza cintilando em seu rosto. Mas então sua mandíbula se apertou e ele a ergueu mais alto.
E assim que Ana se preparou para o pior, a porta do restaurante se abriu com força e uma voz familiar gritou seu nome. A porta se abriu com tanta força que o sino acima dele quebrou e caiu no chão. A cabeça de Ana virou-se em direção ao som, seu coração correndo. James ficou ali, com os olhos brilhando de fúria enquanto observava a cena. Mark elevando-se sobre Ana, com a arma levantada, sua mão trêmula embalando sua barriga. Afaste-se dela. A voz de James trovejou pelo restaurante. Mark congelou por meio segundo, assustado, antes que seus lábios se curvassem em um sorriso irônico. Olha quem está aqui. O cavaleiro de armadura brilhante. Você acha que pode pegar o que é meu? James deu um passo à frente lentamente. Sua postura firme, com os punhos cerrados. Ela não é sua, Mark. Ela nunca foi sua. Tudo que você já fez foi quebrá-la. Sua voz suavizou quando ele olhou para Ana, tremendo, contra o balcão. Mas isso acaba hoje. Mark apertou a arma com mais força, sua mão tremendo levemente. Afaste-se, James. Juro que vou fazer isso. Não tenho mais nada a perder. A tensão se adensou. A respiração de Ana era curta e ofegante, e seus olhos se alternavam entre os dois homens. Ela sussurrou. Por favor, não deixe que ele machuque o bebê. O olhar de James endureceu. Mark, escuta. Cuidado. Se você machucá-la, não tem volta. A cidade inteira viu o que você fez na festa. A polícia já está circulando. Mais um passo e você passará o resto da vida apodrecendo em uma cela. Mark riu amargamente. Uma cela. Pelo menos numa cela, ninguém ri de mim. Pelo menos lá ainda sou um homem. A voz dele. Rachado. O desespero transparecendo em sua bravata. James levantou lentamente as mãos, com as palmas abertas. Você não precisa acabar com isso. Assim. Vá embora. Deixe-a em paz. E talvez você tenha uma chance de recomeçar. Mas se você tocar nela de novo, eu vou. Eu mesma vou te impedir. Os joelhos de Ana cederam e ela se agarrou ao balcão para se equilibrar. O bebê chutou dentro dela. Brusca e repentina. Como se a lembrasse de que tinha algo precioso a proteger. As lágrimas turvaram sua visão, mas ela se forçou para falar. Mark, por favor, não piore isso. Me solte. Por um momento, o silêncio pairou pesado na sala. A mão de Mark vacilou. A arma afundou ligeiramente. Seu rosto contorcido com conflito entre orgulho, raiva e o tênue eco da culpa. Mas então, com um rosnado gutural, ele se lançou para frente. Ana gritou. James se moveu mais rápido do que ela jamais vira. Ele atacou Mark, os dois homens caindo no chão com um baque estrondoso. A arma caiu ruidosamente no chão, deslizando para debaixo de uma mesa. Cadeiras tombaram, pratos se estilhaçaram e a luta se transformou num turbilhão de socos e fúria. Corra, Ana! James gritou com os dentes cerrados enquanto lutava com Mark. O corpo de Ana congelou, sua mente gritando para ela se mover. Ela cambaleou em direção à porta, cada passo carregado de medo e adrenalina. Atrás dela, os sons da luta ecoavam. Grunhidos, xingamentos e o estrondo de móveis quebrando. Assim que sua mão tocou a maçaneta da porta, um estalo alto cortou o ar. Os dois homens congelaram. Ana se virou lentamente, com o coração batendo forte. A arma não estava mais debaixo da mesa. Alguém a segurava, e o cano estava apontado diretamente para eles. O estalo de metal contra madeira ecoou pelo restaurante, e todos os três congelaram. Os olhos trêmulos de Ana seguiram o som até pousarem na figura que agora estava parada perto da porta. Não era a polícia. Não era um cliente. Era Lisa. Sua mão bem cuidada agarrou a arma. Seus lábios se torceram em um sorriso cruel. Bem, isso não é uma foto, ela disse, com a voz cheia de veneno. O marido infiel, a esposa patética e o herói hipócrita. Que espetáculo! O estômago de Ana embrulhou. Lisa, o quê? Você está fazendo? Lisa riu friamente, brandindo a arma descuidadamente. O que eu estou fazendo? O que está fazendo?
Estou limpando a bagunça. O Mark me prometeu tudo. Dinheiro, poder, o restaurante, até mesmo essa cidade inteira. Nos observando com admiração. E o que eu recebi em troca? Humilhação pública e meu rosto todo coberto de maquiagem como sua amante. Você tem ideia de como é isso? Mark, ainda preso sob James, lutou. Lisa, largue isso. Ainda podemos consertar. Isso. Seus olhos brilharam de fúria. Conserte isso. Você me arrastou para baixo com você, Mark. Todo mundo sabe o que somos agora. Minha família nem atende minhas ligações. Você acha que eu vou deixar você ir embora e me deixar apodrecer? A voz de James era calma, mas firme. Lisa, me escuta. Você não quer fazer isso. Vá embora agora. Antes que seja tarde demais. Ela zombou dele. Poupe-me dessa conversa de herói. Você se acha tão nobre, vindo salvar. Pobre Ana. Mas você não é melhor que ele. Você é só mais o homem tentando brincar de Deus com a vida dela. Ana a sacudiu. Cabeça desesperadamente. Com a voz embargada. Não, Lisa. James não é assim. Ele é o único que já tentou ajudar. Por favor. Se ainda lhe resta alguma humanidade, não faça isso. Por um instante, o aperto de Lisa afrouxou. A incerteza nublava seus olhos. Mas então ela olhou para Mark, ainda preso sob James, e seu rosto endureceu novamente. Você sabe de uma coisa, Ana? O tom de Lisa tornou-se zombeteiro. Você sempre se fez de vítima, então. Bem, a esposazinha fraca que todo mundo adorava. Mas estou cansado dos seus olhos tristes e do seu ato lamentável. Hoje à noite, eu acabo com isso. Não. Mais Ana. Sem mais drama. Apenas silêncio. Ela levantou a arma, apontando-a diretamente no peito de Ana. Ana prendeu a respiração e sua mão voou protetoramente para a barriga. O tempo pareceu passar mais devagar, visão se estreitando para o cano apontado para ela. Ela sussurrou uma prece silenciosa para seu filho, seus joelhos dobrando sob ela. James se moveu rapidamente, puxando Mark para mais perto, com os olhos fixos em Lisa. Se você puxar esse gatilho, Lisa, sua vida também termina aqui. Pense bem. Depois de cruzar essa linha, não há como voltar atrás. Mas o sorriso da Lisa arregalou os olhos, seu dedo se contraindo no gatilho. Então acho que todos nós caímos juntos. E assim que a arma disparou, uma explosão ensurdecedora sacudiu o restaurante. No entanto, quando a fumaça se dissipou, a bala não havia atingido Ana. Alguém mais havia se interpôs entre ela e a morte. O tiro soou como um trovão, sacudindo janelas de vidro e enviando uma nuvem de fumaça pelo restaurante. O grito de Ana rasgou o ar enquanto ela cambaleou para trás, protegendo a barriga. Mas quando a névoa se dissipou, ela percebeu que a bala não a atingira. O Sr. Johnson, o vizinho idoso que costumava jantar em seu restaurante e sempre lhe oferecia palavras gentis, estava parado na frente dela, segurando o peito. Sua bengala caiu no chão e seu corpo frágil balançou diante, caindo nos braços de Ana. Sr. Johnson, ela gritou, abaixando-se no chão com ele. Suas lágrimas escorreram, enquanto tentava estancar o sangramento com as mãos trêmulas. Por quê? Por que você faria isso? O velho tossiu, sua voz rouco, mas firme. Por quê? Criança, você me lembrou da minha filha. Eu não podia deixar você sofrer mais. Sua mãe estendeu a mão fracamente para o dela. Prometa-me que viverá pelo bebê. Ana soluçou, segurando sua mão com força. Eu prometo. Por favor, apenas espere. Mas seus olhos se fecharam, e com uma última respiração, sua mão ficou mole. Os gritos de Ana ecoaram dolorosamente, sacudindo o quarto até o âmago. Lisa ficou paralisada, a arma tremendo em suas mãos. Pela primeira vez, seu sorriso confiante desapareceu, substituído por choque e medo. Ela não tinha. Esperava que alguém interviesse, muito menos um velho. Sua voz falhou. Eu não quis dizer isso. James aproveitou o momento. Com uma explosão de força, ele empurrou Mark para o lado e avançou em direção a Lisa.
Ele agarrou seu pulso, torcendo até que a arma caiu no chão com um estrondo metálico. Ela gritou, lutando para se libertar, mas James a imobilizou. Mark levantou-se rapidamente, com os olhos arregalados, alternando entre a figura soluçante de Anna e James dominando Lisa. Seu orgulho gritava para que lutasse, mas sua covardia o mantinha preso no lugar. O restaurante estava um caos. Cadeiras quebradas, pratos quebrados, sangue manchando o chão. No entanto, através do barulho, Anna. Gritos perfuraram o mais alto. Ela agarrou o corpo do Sr. Johnson, balançando para trás. Adiante, a promessa que ela fez a ele ecoando em sua mente como uma ordem que ela não podia ignorar. Sirenes de polícia soavam ao longe, ficando mais alto a cada segundo. Os vizinhos ouviram os tiros e finalmente pediram ajuda. As luzes piscantes pintadas, as janelas em vermelho e azul, projetando sombras sobre os destroços. James gritou por cima do barulho, com a voz firme. Acabou, Mark. Acabou, Lisa. Você vai responder por tudo esta noite. Mark. Os olhos dispararam descontroladamente, o suor escorrendo pelo rosto. Não acabou. Não para. Ele correu em direção à porta dos fundos, seus passos ecoando no assoalho. Lisa gritou. Espere. Não me deixe. Mas Mark não olhou para trás. James praguejou, dividido entre perseguir Mark e conter Lisa. Ele olhou para Anna, que ainda segurava o corpo sem vida do Sr. Johnson. Com o rosto pálido e coberto de lágrimas, a polícia irrompeu. Através das portas, armas em punho, gritando ordens. Na confusão, Lisa gritou, debatendo-se violentamente contra o aperto de James. E naquele caos, ninguém percebeu Mark escorregando para dentro. Noite com vingança queimando em seus olhos, e um último plano que colocaria Anna em perigo ainda maior. O vermelho piscando. E luzes azuis do lado de fora do restaurante lançavam sombras assustadoras sobre os móveis quebrados e o chão manchado de sangue. Os policiais algemaram Lisa e a arrastaram para longe enquanto ela gritava e chutava. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. James permaneceu perto de Anna, que estava sentada entorpecida no chão, balançando suavemente como se ainda segurasse o espírito do Sr. Johnson. Seus braços. Mas enquanto a polícia protegia a cena, Mark não foi encontrado em lugar nenhum. Ele havia se esgueirado para a noite como uma sombra. Sua mente se contorcia de raiva e humilhação. A cada passo que dava, do restaurante só alimentou sua fúria. Ele havia perdido tudo. Sua esposa, sua amante, sua reputação, até mesmo o respeito da cidade. E em sua mente distorcida, havia apenas uma pessoa para culpar, Anna. Enquanto ele tropeçava no ruas escuras, seus pensamentos corriam. Se ela não tivesse me envergonhado, nada disso teria acontecido. Ela me arruinou. Ela levou tudo. E agora vou tirar tudo dela. Ao amanhecer, Mark já havia elaborado seu plano final. Ele sabia as rotinas de Anna, suas fraquezas, seus medos. Ele sabia que ela não podia sair do restaurante, sua única tábua de salvação, e que James não podia vigiá-la o tempo todo. Se ele agisse com inteligência, poderia acabar com aquilo de uma vez por todas. No dia seguinte, Anna tentou voltar ao normal, embora nada mais parecesse normal. Seu corpo doía, seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e cada canto do restaurante a lembrava do sacrifício do Sr. Johnson. Mesmo assim, ela abriu as portas, contando. Ela mesma devia ele seguir em frente. James insistiu em ficar perto, mas questões de negócios. Obrigou-o a se afastar brevemente. Volto em 1 hora, prometeu ele, segurando a mão dela. Mantenha as portas trancadas. E não confie em ninguém que você não conhece. Anna assentiu, mas seu coração disparou assim que ele saiu. Uma sensação de pavor corrosiva. Agarrou-se a ela. Ela sussurrou para o filho que ainda não havia nascido. Nós ficaremos bem. A mamãe vai te proteger. Sem que ela ouvisse, Mark espreitava. Nas sombras do outro lado da rua, observando, esperando. Ele passou a noite reunindo suprimentos, uma lata de gasolina, uma caixa de fósforos e uma determinação distorcida.
Se ele não pudesse ter Ana, ninguém teria. Se ela quisesse, tão mal que ele faria questão de que ela queimasse junto. Quando o sol se pôs, Mark fez seu movimento. Ele esgueirou-se pelos fundos do restaurante, com cuidado para não chamar a atenção. O beco estava deserto, o lugar perfeito para ele colocar seu plano em ação. Ele derramou gasolina ao longo das paredes de madeira, o cheiro pungente enchendo o ar. Suas mãos tremiam, não de hesitação, mas de adrenalina. Lá dentro, Ana cantarolava baixinho para o bebê, sem perceber o perigo que se aproximava. Acendeu velas no balcão, tentando acalmá-lo. Seus nervos, por um momento fugaz, a paz se instalou sobre ela. Então, um leve cheiro surgiu, agudo, químico, inconfundível. Seu nariz enrugou, seus olhos se arregalaram de medo. Ela correu em direção Costas, com o coração batendo forte, apenas para ver um brilho de luz na escuridão. Mark estava lá com o fósforo aceso, seu olhos selvagens, e sussurrou: se eu não posso ter você, Ana, ninguém terá. O fósforo caiu da mão de Mark, sua pequena chama beijando o rastro de gasolina com um chiado. Em um instante, o fogo rugiu para vida, correndo pelas paredes do restaurante como uma fera viva libertada de sua gaiola. O crepitar da queima. A madeira encheu o ar enquanto a luz laranja explodia contra o céu noturno. Ana engasgou, suas mãos instintivamente cobrindo sua barriga. O calor correu em sua direção, roubando-lhe o fôlego, e a fumaça subiu em espiral, enchendo seus pulmões. O pânico surgiu, mas também a vontade de proteger seu filho ainda não nascido. Não, não, não assim. Ela sussurrou rapidamente, tropeçando de volta para o restaurante. Mark estava do lado de fora, com o rosto contorcido de satisfação, chamas refletindo em seus olhos. Você causou isso a si mesma, Ana. Você me arruinou e agora vai queimar com sua. Um sonho precioso. O medo de Ana se transformou em fúria. Ela gritou através da fumaça, com a voz embargada: você é uma monstro, Mark, mas não vou deixar você destruir a mim ou ao meu bebê. Ela se virou e correu para o interior do restaurante, procurando uma saída enquanto o fogo consumia tudo ao seu redor. O calor era insuportável, queimando sua pele enquanto ela protegia a barriga com os braços. Chamas devorava as cortinas, subia nas vigas de madeira e estilhaçava vidros com estalos violentos. Cada passo parecia caminhando através de um inferno. A fumaça cegava sua visão. Ela tossiu violentamente, sua garganta áspera, seu peito apertando. A porta da frente já estava bloqueada pelos destroços que caíam. A saída na cozinha era sua única chance. Ela cambaleou em direção a ela, com as pernas tremendo sob o peso do corpo e do bebê dentro dela. Mas assim que ela, ao chegar à porta, uma viga caiu, bloqueando seu caminho com uma parede de fogo. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com fuligem. Por favor, Deus, não deixe meu bebê morrer assim. Ela implorou, sua voz quase inaudível sobre o rugido das chamas. Ela pressionou a mão contra o estômago, sentindo um chute fraco. Aquele pequeno movimento a lembrou de que ela não estava lutando apenas por si mesma. Com toda a força que tinha, Ana agarrou uma cadeira de metal e a jogou contra os escombros em chamas, esculpindo uma abertura estreita. Suas palmas ardiam. Seus pulmões gritavam por ar, mas ela se esforçou. Segura, querida. Só aguenta. Lá fora, os vizinhos se reuniram, gritando de horror enquanto o restaurante se transformava em uma fornalha em chamas. Alguém gritou por água, outra para o corpo de bombeiros. Mas em meio ao caos, o carro de James freou bruscamente. Ele saltou para fora, com o coração quase parando ao ver o inferno. Ana! Ele gritou desesperadamente, empurrando através da multidão. Seus olhos percorreram as janelas, procurando por ela. Através da fumaça, ele viu uma silhueta tênue se movendo, tropeçando, lutando contra o fogo. Sem hesitar, James correu em direção às chamas, ignorando as mãos que tentou detê-lo. Ela está lá dentro, gritou. Não vou deixá-la morrer.
Lá dentro, as forças de Ana começaram a falhar. Ela caiu de joelhos, tossindo violentamente, com a visão girando. O calor era avassalador, seu corpo clamava por alívio. Ela sussurrou uma última prece, com a voz embargada. Salve meu bebê, por favor. E assim que seus olhos se fecharam, braços fortes a levantaram do chão, carregando-a através da fumaça. Waizu! O fogo rugiu mais alto, ameaçando consumir os dois. Os braços de James apertaram o corpo frágil de Ana, enquanto ele cambaleava pelo restaurante cheio de fumaça. As chamas o arranhavam de todos os lados, queimando sua pele, mas ele a segurou perto, protegendo a barriga com o próprio corpo. A cabeça dela repousava frouxamente contra o peito dele, a respiração superficial, a pele quente. Do fogo. Fique comigo, Ana, gritou ele, embora sua garganta queimasse por causa da fumaça. Não ouse desistir agora. O estalo da madeira desabando ecoou acima deles. Uma viga em chamas caiu a poucos centímetros de onde ele estava. Faíscas banhando suas costas. James cerrou os dentes, empurrando para frente, seus olhos fixos no brilho fraco da porta dos fundos. Através da névoa. Mas cada passo era mais difícil. O ar estava denso, sufocante. As chamas rugiam como demônios furiosos, tentando engoli-los por inteiro. A visão de James ficou turva, seu peito arfando. Mesmo assim, ele forçou-se a continuar andando. Ele não estava apenas carregando Ana. Ele estava carregando seu filho ainda não nascido, seu futuro frágil. Lá fora, a multidão gritava enquanto o fogo se intensificava. Os vizinhos acenavam freneticamente para as janelas, alguns chorando, outros rezando. Por favor, Deus, deixe-o sair, sussurrou um deles. No fundo do restaurante, a saída estava quase bloqueada por destroços caídos. James abaixou Ana suavemente até o chão e agarrou uma cadeira quebrada, quebrando a madeira em chamas. Suas mãos estavam cheias de bolhas, suor e fuligem pingando pelo rosto. Mas ele não parou. Ana se mexeu levemente, seus olhos se abrindo. James, sua voz era quase um sussurro. Ele largou a cadeira e se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Estou aqui. Você está segura. Apenas segure. Um pouco mais. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela tentava alcançar a barriga, fraca. O bebê. Salve o bebê. James. Coração partido. Vocês dois. Estou salvando vocês dois. Com um último empurrão, ele abriu espaço suficiente para eles se espremerem. Através. Ele ergueu Ana novamente, seus músculos gritando em protesto, e avançou em direção à abertura. As chamas. Lambeu suas costas, o calor insuportável, mas então o ar fresco atingiu seu rosto. A multidão explodiu em suspiros quando James emergiu do inferno, carregando Ana em seus braços como um anjo quebrado. Seu cabelo estava chamuscado, seu vestido rasgado, sua pele estriada, com fuligem, mas ela estava viva. Chame a ambulância de novo, alguém gritou. James caiu de joelhos, deitando Ana delicadamente no chão frio. Ele segurou o rosto dela com as mãos trêmulas. Você está. Saia. Você está segura agora. Ana tossiu violentamente, seu peito arfando enquanto ela engolia o ar da noite. Lágrimas escorreram através da fuligem em suas bochechas. Ela olhou para James, com os lábios trêmulos. Você nos salvou. O movimento apertou sua garganta. Não, Ana, você se salvou. Você encontrou forças para luta. Eu só te ajudei. O fogo ardia atrás deles, consumindo o que restava de seu restaurante, seus anos de trabalho, um refúgio. Ana virou a cabeça fracamente, observando as chamas devorarem tudo o que ela havia construído. Seu coração doía, mas, estranhamente, ela se sentiu mais leve. Pela primeira vez, ela não estava presa pelo medo ou pelo silêncio. Mas o momento de alívio quebrou quando uma voz aguda cortou o caos. Mark. Ele ficou na borda da multidão, seu rosto enegrecido de fuligem, seus olhos brilhando de loucura. Você acha que isso acabou, Ana? Ele rosnou.
Ainda não terminei com você. E antes que alguém pudesse impedi-lo, Mark tirou algo do casaco, apontando diretamente para James. A multidão engasgou quando Mark tirou uma arma do casaco. Mãos trêmulas, mas sua mira firme o suficiente para atacar. Seu rosto estava contorcido de desespero, a loucura queimando em seus olhos. Ele gritou acima do caos. Se eu não posso tê-la, então ninguém terá. E você? Seus olhos se fixaram em James. Você vai. Seja o primeiro a ir. O grito de Anna perfurou a noite. Não, Mark, pare. Ela tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco demais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava se levantar, impotente. James levantou-se lentamente, posicionando-se entre Anna e a arma, com a voz calma, mas firme. Abaixe isso, Mark. Você. Perdido. Acabou. Não jogue fora o último resquício da sua vida. Mas a mão de Mark tremia violentamente. Seu orgulho ferido. Irreparável. Não, ela me arruinou. Ela me fez uma piada. E você? Você acha? Você é um herói. Acha que pode tirar tudo de mim. Seu dedo apertou o gatilho. A multidão gritou, alguns abaixando-se, outros congelados de medo. Os policiais levantaram suas armas, gritando. Comandos, largue a arma. Largue-a agora. Por um segundo tenso, pareceu que Mark iria atirar de qualquer maneira. Mas sua loucura havia cegou-o para a realidade. Os policiais o cercavam, com as armas apontadas para o seu peito, e suas vozes impositivas. Os soluços de Anna romperam o barulho. Por favor, Mark, não faça isso. Você já não fez o suficiente. Por um breve instante. Momento, algo brilhou em seus olhos. Arrependimento talvez fosse a lembrança de quem ele era. Uma vez foi. Mas ele se foi em um instante, engolido pela raiva. Ele soltou um rugido e levantou a arma mais alto. O som de tiros cortou o ar. Mas não foi sua arma que disparou. Mark cambaleou, seus olhos arregalados em choque antes de cair no chão. A polícia atirou primeiro, encerrando sua fúria antes que ele pudesse. Outra vida. A arma escorregou de sua mão, batendo inutilmente no chão. A multidão o expirou. Coletivamente, alívio e horror se misturavam no ar da noite. Anna cobriu a boca com as mãos trêmulas, soluçando incontrolavelmente. James correu para o lado dela, abraçou-a e sussurrou. Acabou. Ele não pode mais te machucar. Os paramédicos agiram rapidamente, cobrindo o corpo de Mark e verificando Anna. Um deles sorriu tranquilizadoramente. Seu bebê está bem. O batimento cardíaco está forte. Você está segura agora. Essas palavras romperam a represa dentro dela. Anna chorou copiosamente, apertando a mão de James. Pela primeira vez em anos, suas lágrimas não eram de medo ou humilhação. Eles estavam prestes a serem libertados. Dias depois, Anna estava do lado de fora das cinzas de seu restaurante. O prédio havia desaparecido, mas ela não se sentia mais quebrada. Ela colocou uma flor no chão onde o Sr. Johnson havia caído, sussurrando. Eu continuei. Minha promessa. Estou vivo e meu bebê viverá livre. James estava ao lado dela, seu braço protetor em volta dos ombros. Este não é o fim, Anna. É o começo. Vou construir algo novo. Mais fortes, mais brilhantes juntos. Anna olhou para ele, seus olhos brilhando com tranquilidade. Força. Por muito tempo, pensei que era impotente, mas agora sei que nunca fui fraco. Eu só precisava me lembrar de quem eu era. Ela colocou a mão na barriga, sorrindo em meio às lágrimas. E quem eu vou ser para meu filho? Enquanto o sol nascia atrás deles, pintando o céu com luz, a cidade sussurrou. Não de escândalo, mas de sobrevivência, de coragem, de renascimento. E Anna, outrora a esposa silenciosa e sofredora, finalmente entrou em sua nova vida, livre, destemida e inquebrável. Então, meu amigos maravilhosos, é assim que essa história chega ao fim. Se vocês ainda estão aqui comigo, isso deve significar algo, hein? A jornada de Anna tocou seu coração. Talvez tenha lembrado de um momento em que você se sentiu impotente.
Ou talvez tenha lidado. Espero que a cura seja sempre possível. Como dizem os estoicos, sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Seneca Ana viveu com medo por anos, mas quando ela escolheu a coragem em vez do silêncio, descobriu sua verdadeira força. A vida vai. Nos testam, mas nunca somos definidos pelo nosso sofrimento. Somos definidos pela forma como nos levantamos depois dele. Se esta história te comoveu, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar de força hoje e não esqueça de se inscrever para que possamos caminhar juntos por mais histórias de esperança. Lembre-se, não importa o quão pesada seja a noite. Sente, o sol sempre nasce.